Nos últimos dias, o mundo inteiro falou sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que estava internado em Roma com pneumonia bilateral e outros problemas sérios. Mas agora, a notícia foi confirmada. O Papa Francisco faleceu nesta manhã no Vaticano. Com isso, muita gente voltou a falar sobre uma profecia antiga, atribuída a um bispo irlandês do século XI. Segundo essa profecia, o Papa de número 112 governaria em tempos muito difíceis, e a sua morte poderia marcar o início do fim dos tempos, descrito em Apocalipse. E adivinha? Esse Papa seria o Francisco. Estudiosos dessa profecia vão além e dizem que o próximo Papa poderia ser, então, o mensageiro do Anticristo, conhecido na Bíblia como falso profeta, alguém que abriria o caminho para eventos apocalípticos. Será que estamos realmente diante de um grande cumprimento profético? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Ative também o sininho das notificações, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, sempre trazendo assuntos atuais. Tá bom? Eu sou o Ben Albuquerque, e nós vamos falar agora a respeito da morte do Papa Francisco e a possibilidade de estarmos diante do cumprimento de uma suposta profecia atribuída a um homem conhecido como São Malaquias. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu respeito todas as pessoas, independentemente de sua fé. No entanto, como pastor, eu tenho um compromisso com a verdade da Bíblia e tenho diferenças doutrinárias com o catolicismo. Mas meu objetivo não é atacar ninguém, e sim expor os fatos e as interpretações proféticas que têm chamado a atenção nos últimos dias. Desde o dia 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco estava internado no Hospital Gemelli, em Roma. Tudo começou com uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia muito séria, atingindo ambos os pulmões. E junto disso, ele ainda teve um quadro de complicações, insuficiência renal, anemia e queda no número de plaquetas do sangue. E hoje, um dia após o domingo de Páscoa, a sua morte foi oficialmente confirmada. É exatamente nesse cenário que ressurge a profecia dos 112 papas. Vamos entender melhor essa história. Nessa profecia, existem alguns lemas escritos em latim, relatando 112 papas que governariam a Igreja até um momento decisivo, descrito como a destruição de Roma e o final dos tempos. Segundo a tradição, Malaquias, um bispo irlandês do século XI, teria recebido essa visão de Deus em Roma. Mas o documento só foi publicado em 1595 pelo monge Arnoldo de Villon. Essa diferença de séculos alimenta suspeitas de que o texto possa ter sido adulterado ou mesmo inventado para influenciar os conclaves, ou seja, as eleições dos próximos papas. Mas o motivo pelo qual muitos consideram essa profecia real e verdadeira é justamente a precisão impressionante dos 112 lemas proféticos, que parecem descrever cada papa até o final dos tempos. E agora, nós finalmente chegamos ao último nome da lista. De acordo com essa profecia, o Papa Francisco pode ter sido o último líder da Igreja Católica antes de um período de grande tribulação. E se isso realmente for verdade, a próxima figura que ocupará o trono pode não ser um papa legítimo, mas sim um impostor ligado ao anticristo, uma peça-chave em um governo global maligno que enganará milhões e mudará os rumos da humanidade. Se essa profecia for verdadeira, então o mundo estará prestes a entrar em uma nova era, onde a nossa fé será testada como nunca antes. Mas será que isso faz sentido? Será que essa profecia tem fundamento ou tudo não passa de coincidência? Para responder a isso, nós precisamos primeiro olhar para o passado, para o presente e para as pistas do que pode estar por vir. A lista de São Malaquias começa a assustar quando analisamos os últimos papas, se percebemos como seus lemas parecem se encaixar perfeitamente nos acontecimentos históricos. Por exemplo, o Papa Pio X, que governou entre 1913 e 1914, recebeu o lema Ignis Ardens, que significa fogo ardente, uma referência à sua fé intensa e ao seu combate incansável contra as heresias. Durante seu papado,
Ele se destacou como reformador, promovendo mudanças na liturgia e na moral da Igreja. Ele era visto como um líder de grande espiritualidade e firmeza, alguém que defendia a doutrina com paixão, assim como o fogo que jamais se apaga. E por isso, bate exatamente com seu lema, fogo ardente. Já o Bento XV, que assumiu em 1914 e governou até 1922, recebeu o lema Religio Depopulata, traduzido como religião devastada. E qual foi o grande evento que marcou seu pontificado? A Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história, que devastou não só países, mas também a fé de muitos. O mundo viu igrejas sendo destruídas, cristãos sendo massacrados, uma Europa mergulhada no caos. Para aqueles que estudam essa profecia, a ligação entre o lema e o que aconteceu é simplesmente incontestável. Em seguida, veio o Pio XI, que governou entre 1922 e 1939, sob o lema Fides Intrepida, que significa fé destemida. O seu papado coincidiu com a ascensão do fascismo e do nazismo, regimes que trouxeram perseguições religiosas, censura e violência. E, apesar das ameaças, ele manteve uma postura firme contra essas ideologias, denunciando publicamente os abusos dos regimes totalitários. E após ele, subiu ao trono Pio XII, de 1939 a 1958, cujo lema era Pastor Angélicos ou Pastor Angélico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele enfrentou um dilema muito grande: como proteger os cristãos sem colocar a igreja em risco. Alguns dizem que ele foi um líder silencioso que ajudou refugiados em segredo. Outros afirmam que ele deveria ter sido mais ousado. O fato é que o seu pontificado foi marcado pela guerra e pela incerteza, assim como um pastor tentando guiar o seu rebanho em meio ao caos. Depois, veio João XXIII, que governou entre 1958 e 1963, com o lema Pastor em Alta ou Pastor e Navegador. E o que ele fez? Iniciou grandes reformas na igreja, guiando-a como um capitão conduzindo um navio em águas turbulentas, exatamente como seu lema. Depois, veio Paulo VI, entre 1963 e 1978. Ele carregou o lema Flux Florum, ou Flor das Flores. E olha que detalhe curioso. O seu brasão papal continha 3 lírios, flores que simbolizam pureza e devoção. E então, veio João Paulo I, em 1978, cujo lema foi de Medietate Lunae, ou da meia-lua. E aqui, as coincidências ficam ainda mais estranhas. Esse Papa reinou apenas 33 dias, morrendo de forma muito misteriosa. E adivinhe? A sua eleição e a sua morte coincidiram exatamente com as fases de meia-lua. E quem o sucedeu? João Paulo II, um dos papas mais influentes da história, de 1978 a 2005. O seu lema era de Laboris Solis, que significa do trabalho do sol. E, por incrível que pareça, ele nasceu em um dia de eclipse solar. Se isso não fosse suficiente, ele morreu em outro eclipse parcial. Além disso, a sua missão como Papa foi espalhar a fé pelo mundo inteiro, como um sol que brilha para todas as nações. E após ele, veio então Bento XVI, de 2005 a 2013, sob o lema Gloria Olivae, ou Glória da Oliveira. A oliveira é o símbolo da Ordem de São Bento. E, embora Bento XVI não fosse membro direto da Ordem, o seu nome e a sua formação estavam fortemente ligados a ela. Mas o mais marcante do seu pontificado foi a sua renúncia, algo extremamente raro na história da Igreja, algo que fez muitos acreditarem que nós estávamos entrando na fase final da profecia. E então, depois de todos esses sinais ao longo da história, nós chegamos ao nome final da lista, o Papa Francisco. Se a profecia estiver correta, ele não apenas encerrou essa sucessão, mas também abriria as portas para um período sem precedentes de tribulação na Terra. E aqui está o detalhe mais perturbador.
De acordo com a profecia, o último Papa seria um homem chamado Pedro, o Romano. E o Papa Francisco, apesar de argentino, tem raízes italianas e escolheu o nome Francisco de Assis, cujo nome de batismo incluía Pietro, ou seja, Pedro. E é por isso que, agora que Francisco faleceu, muitos estão dizendo que o próximo Papa será, sim, o grande enganador, o oitavo rei que é citado em Apocalipse, capítulo 17, ou seja, o falso profeta que preparará o mundo para o anticristo. E agora, então, fica uma pergunta: isso tudo é apenas uma coincidência ou um aviso do que está prestes a acontecer? Irmãos, o Vaticano já vive um momento muito conturbado, crises, escândalos, divisões. Francisco foi um papa controverso, amado por alguns e rejeitado por outros. E muitos acreditam que a sua saída do cenário mundial está dando início para algo muito maior. Até mesmo o pastor Daniel Mastral, pouco antes de sua morte, falou sobre a teoria do oitavo rei de Apocalipse 17, sugerindo que o próximo Papa ocuparia esse papel, aliando-se a um governo global anticristão. E essa combinação de crenças, somada à morte de Francisco, é que faz com que tantas pessoas fiquem de olhos bem abertos para o que pode acontecer nas próximas semanas ou meses. Mas, irmãos, independentemente do que aconteça, a verdadeira esperança dos cristãos não está em papas, mas em Cristo. O mundo pode mudar, as profecias podem se cumprir, mas a nossa verdadeira fé em Jesus como o único Senhor e Salvador jamais será destruída. E agora, depois de tudo isso, você ainda pode estar se perguntando: mas, pastor, quem garante que o Papa Francisco foi o último? Irmãos, essa é uma pergunta legítima. Afinal, ao longo da história, quantas vezes já se previu o final dos tempos e nada aconteceu, não é mesmo? Para aqueles que acreditam na profecia de São Malaquias, existem 3 sinais claros que apontam que Francisco foi o último Papa antes da Grande Tribulação. E o primeiro é a conexão com o nome Pedro. Como eu falei para você, de acordo com a profecia, o último Papa seria chamado de Pedro, o Romano. E Francisco não tem esse nome diretamente, mas o seu nome foi inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni de Pietro, ou seja, Pedro. E além disso, a sua família tem origem italiana, o que fortalece a sua ligação com Roma. E o segundo ponto são as grandes tribulações que marcaram o seu pontificado. Desde que assumiu, Francisco enfrentou crises internas no Vaticano, escândalos de abusos, tensões entre alas conservadoras e progressistas e um mundo cada vez mais polarizado. Muitas de suas decisões foram questionadas e ele se tornou um dos papas mais controversos da história moderna. E para aqueles que interpretam a profecia de forma mais simbólica, isso poderia representar a destruição da cidade das 7 colinas, ou seja, um colapso da autoridade tradicional da Igreja. E isso está relatado na profecia. Mas o terceiro e mais intrigante sinal está ligado à renúncia do Bento XVI. Durante séculos, a tradição católica manteve que um papa deveria permanecer no cargo até a sua morte. No entanto, Bento XVI quebrou essa regra, abrindo espaço para a ascensão de Francisco. Para muitos, essa renúncia não foi apenas um ato isolado, mas um prenúncio de que algo estava mudando radicalmente na hierarquia da Igreja. E muitos acreditam que essa transição preparou o caminho para o último Papa da lista. Depois dele, para algo muito maior e sombrio. E é claro, irmãos, não faltam céticos. Há quem diga que as datas e os nomes podem ter sido manipulados ao longo dos séculos, ou que a profecia não passa de uma invenção para influenciar eleições papais. Mas o fato é que, sempre que um papa morre, essas profecias ressurgem com força total. E aí vem uma última questão. Se Francisco realmente foi o último papa, o que vem a seguir? Será que o próximo líder, que na verdade não seria um papa legítimo, seria o falso profeta que divulgaria o anticristo? Mas, irmãos, não precisamos ter medo disso. Precisamos confiar no Senhor, colocar a nossa fé nele e não termos medo do que está por vir.
Não importa quais sejam os sinais, a nossa única segurança está no nosso relacionamento com Jesus. Por isso, se você não tem certeza da sua salvação, entregue sua vida a Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e comece a andar nos seus caminhos. Eu tenho certeza de que essa será a melhor decisão da sua vida. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Por isso, não importa o que nós passemos neste mundo, não podemos perder a nossa fé. Tá bom? Eu sou o Ben Albuquerque. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. E eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você escolher. Tenho certeza de que eles também vão edificar a sua fé. Tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.